Imagine fechar os olhos por um instante e, de repente, poder ver o passado distante, o presente e o futuro ao mesmo tempo, como se estivesse folheando um livro onde todas as respostas do universo estivessem escritas. Para Edgar Cayce, isso era uma realidade constante. Em um estado de transe profundo, ele acessava informações que iam além do que qualquer um poderia imaginar, tocando em aspectos da vida, da espiritualidade e do destino da humanidade. Edgar Cayce nasceu em 18 de março de 1877 em uma fazenda nos arredores de Hopkinsville, Kentucky. Um local modesto para o que viria a ser a vida de uma das figuras mais enigmáticas do século XX. Desde a infância, Cayce mostrou sinais de que era diferente. Ainda muito jovem, ele declarou que podia conversar com seres espirituais e ver coisas que os outros ao seu redor não podiam perceber. Ao contrário de outras figuras da história, que frequentemente tentavam esconder ou controlar suas habilidades, Cayce abraçou esse dom, acreditando que sua conexão com o espiritual era uma missão divina. O que mais impressionava aqueles ao redor de Cayce era sua humildade. Ele não se via como um profeta no sentido tradicional, mas como um homem simples, a serviço de algo maior do que ele. Sua profunda fé cristã foi um pilar central em sua vida, e embora muitas de suas leituras psíquicas abordassem temas que ultrapassavam a compreensão tradicional do cristianismo, Cayce sempre acreditou que estava seguindo um propósito guiado por Deus. Ao longo de sua vida, Cayce realizou mais de 14.000 leituras. Essas sessões aconteciam enquanto ele estava em estado de transe, e as pessoas faziam perguntas que variavam desde problemas de saúde até questões existenciais e previsões sobre o futuro. Mas o que o diferenciava de outros médiuns ou videntes da época era a precisão de muitas de suas leituras e a profundidade de seus ensinamentos. A jornada de Cayce no mundo psíquico começou de forma quase acidental. Durante a adolescência, ele sofria de uma perda de voz inexplicável, algo que a medicina da época não conseguia resolver. Desesperado por uma cura, ele se submeteu a uma sessão de hipnose. Foi nesse estado que ele, pela primeira vez, entrou em um profundo transe e diagnosticou a si mesmo. Quando voltou ao estado normal, sua voz havia retornado. E ele começou a perceber que algo extraordinário estava acontecendo com ele. Logo, pessoas de várias partes começaram a procurar Cayce em busca de respostas, especialmente no campo da saúde. O mais impressionante é que, embora Cayce não tivesse formação médica formal, suas leituras frequentemente forneciam diagnósticos precisos e tratamentos eficazes. Ele se tornaria um dos pioneiros na medicina holística, com seus conselhos sobre dietas, ervas e espiritualidade sendo amplamente aceitos décadas depois, como parte do movimento da medicina integrativa. Cayce recomendava desde terapias com luz solar até o uso de aparelhos específicos, e muitas de suas ideias, que na época pareciam esotéricas, hoje são comuns em práticas de cura natural. Ele também acreditava que o estado emocional e espiritual de uma pessoa influenciava diretamente sua saúde física, um conceito que hoje é amplamente aceito pela medicina moderna. Um dos aspectos mais fascinantes das leituras de Cayce era sua habilidade de acessar algo que ele chamava de registros acásticos. Esses registros, segundo Cayce, eram como uma vasta biblioteca cósmica que continha toda a história do universo, o passado, o presente e o futuro de cada ser humano, além das memórias de todas as almas. Ele descrevia essa fonte como um plano espiritual, acessível apenas em estados de consciência elevada, e foi de lá que ele extraiu muitas de suas previsões. Os registros acásticos para Cayce eram uma prova de que o tempo era uma ilusão. Ele acreditava que o passado, o presente e o futuro estavam todos conectados, e que a compreensão desse elo poderia nos ajudar a mudar o curso da história. Por meio dessas leituras, Cayce oferecia vislumbres sobre a evolução da humanidade, as mudanças geológicas do planeta e até sobre o surgimento e queda de civilizações antigas, como a lendária Atlântida. Um dos temas mais recorrentes nas leituras de Cayce foi a Atlântida, uma antiga civilização descrita por Platão como uma sociedade tecnologicamente avançada que desapareceu misteriosamente. Cayce afirmou que a Atlântida realmente existiu e que sua destruição foi resultado de catástrofes naturais causadas por erros humanos, especificamente o mau uso de tecnologias avançadas.
Ele previu que vestígios da Atlântida seriam redescobertos no século XX, o que gerou grande interesse entre arqueólogos e caçadores de mistérios. Kayce também falou sobre o Egito Antigo, afirmando que muitas almas reencarnadas na Era Moderna haviam vivido lá em vidas passadas. Ele previu que os segredos ocultos sob a Esfinge seriam descobertos e que esses achados revolucionariam nossa compreensão da história humana. Segundo ele, os atlantes fugiram para o Egito após a destruição de sua civilização, e lá preservaram seu conhecimento avançado. Agora chegamos à parte que tem feito as pessoas se perguntarem o que pode acontecer em um futuro não tão distante. As previsões de Edgar Cayce para o século XXI, com destaque para o ano de 2025. Cayce afirmou que o mundo passaria por uma série de mudanças drásticas, tanto físicas quanto espirituais. Ele falou sobre a possibilidade de deslocamentos geológicos massivos, como o deslocamento dos polos da Terra, que causaria terremotos e inundações devastadoras. As mudanças climáticas que ele previu se assemelham ao que estamos vendo hoje. Desastres naturais cada vez mais frequentes, o aquecimento global e as consequências de nossas ações sobre o planeta. Mas para Cayce, essas catástrofes não eram apenas punições, mas sinais de que a humanidade estava à beira de um grande despertar espiritual. Cayce alertou sobre a necessidade de uma transformação espiritual global. Para ele, o futuro da humanidade dependia da nossa capacidade de nos reconectar com princípios espirituais universais, como compaixão, amor ao próximo e harmonia com a natureza. Se a humanidade continuasse a viver em desacordo com essas leis espirituais, as consequências seriam inevitáveis e, em suas palavras, a Terra refletirá o estado de desequilíbrio espiritual de seus habitantes. À medida que Cayce mergulhava em suas leituras, ele descreveu um futuro em que a própria Terra começaria a reagir aos excessos e à negligência humana. Ele acreditava que as atitudes de exploração e destruição do meio ambiente teriam um efeito direto sobre o planeta, manifestando-se em desastres naturais que se intensificariam até que a humanidade finalmente aprendesse a viver em equilíbrio. Ele previa que o planeta passaria por um processo de purificação, onde apenas aqueles que estivessem espiritualmente alinhados seriam capazes de se adaptar às mudanças que estavam por vir. Um dos elementos mais intrigantes das previsões de Cayce para 2025 é o que ele chamou de despertar global. Segundo ele, muitas pessoas ao redor do mundo começariam a despertar para uma nova consciência espiritual. Esse despertar, porém, não seria uniforme nem fácil. Ele previu que, à medida que algumas pessoas passassem por esse processo de iluminação espiritual, outras resistiriam e permaneceriam presas em um modo de pensar materialista e egoísta, o que resultaria em conflitos e divisões profundas na sociedade. Cayce também previu que, durante esse período de transição, haveria uma aceleração no desenvolvimento de tecnologias e descobertas científicas que desafiariam nossa compreensão atual do mundo. Ele acreditava que a ciência e a espiritualidade, que sempre foram vistas como opostas, começariam a se unir em harmonia. Para Cayce, o futuro traria uma compreensão mais profunda da interconexão entre todas as coisas, e isso mudaria a maneira como os seres humanos veem a si mesmos e o universo. Embora as previsões de Cayce para 2025 sejam sombrias em alguns aspectos, ele sempre enfatizou que havia esperança. Ele acreditava que, apesar das grandes dificuldades que a humanidade enfrentaria, havia uma oportunidade de crescimento espiritual sem precedentes. Para ele, 2025 marcaria o início de um novo ciclo, onde aqueles que conseguissem se alinhar com os princípios espirituais universais ajudariam a construir uma nova civilização, mais justa, equilibrada e em harmonia com o planeta. A mensagem central das previsões de Cayce para esse período é clara. A humanidade está em um ponto de escolha. O caminho para o futuro depende de nossas ações no presente. Se continuarmos a viver de maneira destrutiva, tanto para o meio ambiente quanto para nós mesmos, as consequências serão graves. No entanto, se aproveitarmos a oportunidade para nos transformar, tanto individualmente quanto coletivamente, poderemos criar um futuro mais harmonioso. Ao olhar para o mundo de hoje, muitas das previsões de Cayce parecem estar se realizando. As crises climáticas, os desastres naturais e a polarização social
São sinais de que estamos passando por um período de grande mudança. O ano de 2025, segundo Casey, pode ser um ponto de virada crucial, onde o destino da humanidade será decidido. Casey acreditava que o sofrimento humano e os desastres naturais que ele previu não eram apenas castigos ou eventos aleatórios, mas reflexos de um desequilíbrio profundo no comportamento da humanidade em relação ao planeta e ao espiritual. Para ele, o século XX e o início do século XXI foram caracterizados por um afastamento das leis universais da natureza e do espírito, um esquecimento coletivo de que os seres humanos fazem parte de uma ordem maior. O materialismo, o egoísmo e a exploração desenfreada da Terra contribuíram para uma espécie de desconexão cósmica, e isso se manifestaria em forma de calamidades. A conexão entre o físico e o espiritual, para Casey, era inquebrável. Assim, as transformações físicas que ele previu, grandes terremotos, mudanças nos polos da Terra e a destruição de partes significativas de continentes, seriam o reflexo direto dessa desconexão espiritual. Contudo, ele não via essas tragédias como um fim definitivo, mas como um chamado à ação para que a humanidade despertasse de seu sono espiritual e passasse a reconhecer sua responsabilidade tanto pela destruição quanto pela reconstrução do mundo. Casey afirmou que a destruição seria acompanhada de uma grande mudança de consciência. Um número crescente de pessoas começaria a questionar os valores da sociedade moderna, buscando respostas mais profundas em fontes espirituais. Ele acreditava que as crises globais forçariam as pessoas a confrontar verdades desconfortáveis sobre a natureza de sua existência e seu papel no universo. O sofrimento coletivo abriria caminho para um despertar em massa, onde a humanidade seria convidada a redescobrir sua essência espiritual. Segundo ele, esse despertar não aconteceria de uma só vez, mas seria um processo gradual, marcado por momentos de grande revelação pessoal e coletiva. Casey também viu uma ligação entre o avanço científico e tecnológico e o despertar espiritual. Ele acreditava que, ao longo do século XXI, a humanidade começaria a fazer descobertas científicas que desafiariam a visão materialista do mundo, aproximando a ciência da espiritualidade. Para ele, essas descobertas não só corroborariam suas visões sobre a interconexão de todas as coisas, mas também proporcionariam à humanidade novas formas de entender e lidar com as crises globais. Além das catástrofes geológicas, Casey previu que o mundo passaria por uma série de revoluções sociais e políticas. Ele falava sobre o colapso de sistemas governamentais corruptos e opressores, que seriam incapazes de lidar com as mudanças que estavam por vir. Em sua visão, a humanidade precisaria se organizar de uma nova maneira, mais cooperativa e harmoniosa, para sobreviver aos desafios futuros. As velhas estruturas de poder, baseadas na exploração e na desigualdade, não poderiam continuar a existir no novo mundo que emergiria após as crises. O ano de 2025 para Casey seria um divisor de águas. As transformações físicas que ele previu começariam a se intensificar nesse período, levando muitas pessoas a buscar uma conexão mais profunda com o espiritual. Ele via esse processo como inevitável, mas acreditava que a intensidade e a destruição dos eventos poderiam ser minimizadas caso a humanidade fosse capaz de mudar seu comportamento e atitudes. Era como se o destino estivesse nas mãos de todos nós. Quanto mais cedo o despertar espiritual ocorresse, menores seriam as consequências físicas para o planeta. A grande lição de Casey era a de que a humanidade precisava se lembrar de que fazemos parte de algo muito maior do que o que vemos e experimentamos no cotidiano. Ele acreditava que, ao compreender essa verdade, poderíamos começar a mudar nossa relação com a Terra, uns com os outros e com nós mesmos. Essa transformação espiritual seria a chave para evitar as piores consequências de suas previsões. Casey não era um profeta que pregava a inevitabilidade do desastre. Em vez disso, ele oferecia uma visão de esperança, de que a humanidade tinha o poder de evitar um futuro catastrófico, desde que estivesse disposta a se reconectar com os princípios espirituais que guiaram civilizações passadas e que ainda estavam disponíveis para todos. Ele via o futuro como uma bifurcação no caminho. De um lado, a destruição e o colapso. Do outro, a regeneração espiritual e a criação de uma nova era de paz e harmonia. Para aqueles que seguiam suas leituras,
Casey oferecia mais do que previsões de desastres. Ele transmitia uma mensagem de responsabilidade e de possibilidade. O futuro da humanidade, segundo ele, não estava escrito em pedra. Era moldado pelas ações, intenções e escolhas de cada pessoa. Ele acreditava que o despertar espiritual de 2025 seria a chave para desbloquear o potencial humano de criar um novo mundo, mais conectado e consciente do que qualquer civilização anterior. Ao discutir o despertar espiritual em massa, é importante notar que Casey não previa um evento súbito e dramático. Em vez disso, ele imaginou um processo gradual, onde a conscientização se espalharia como uma onda, tocando cada canto do globo. Este despertar não se restringiria a um único grupo ou religião, mas seria um fenômeno universal. As pessoas de todas as esferas da vida começariam a buscar uma verdade comum, uma conexão que transcendesse as barreiras criadas por dogmas e crenças exclusivas. Casey acreditava que o maior desafio que a humanidade enfrentaria nesse processo de transformação seria a resistência ao novo. O medo do desconhecido poderia levar as pessoas a rejeitar ideias e práticas que ameaçassem suas visões de mundo consolidadas. A história está repleta de exemplos de revoluções sociais que surgiram em resposta à opressão e à injustiça, mas também de repressões violentas contra mudanças necessárias. Para ele, era fundamental que a humanidade encontrasse maneiras de acolher essa transição, reconhecendo que a mudança é muitas vezes acompanhada de desconforto, mas que esse desconforto pode ser um catalisador para a evolução. O conceito de unidade também permeava as previsões de Casey. Ele visualizava um futuro onde as divisões que historicamente separaram nações, culturas e religiões se dissolveriam à medida que as pessoas começassem a ver uns aos outros como parte de uma única família global. Esse entendimento seria fundamental para a paz duradoura e a harmonia no mundo. O desejo de se unir em torno de valores comuns poderia substituir o conflito e a competição, criando uma nova era de cooperação e solidariedade. Casey também mencionou que, durante essa jornada de despertar, as pessoas se tornariam mais conscientes das suas interações com o meio ambiente. Ele previu que a mudança de consciência levaria a um movimento crescente em direção à sustentabilidade, onde as práticas que respeitam a terra se tornariam a norma. Essa transformação exigiria uma nova forma de pensar sobre nossos recursos naturais e a forma como interagimos com eles. As tecnologias emergentes, segundo Casey, desempenhariam um papel fundamental nessa mudança, oferecendo soluções inovadoras que respeitam tanto o planeta quanto os seres humanos. Uma das visões mais intrigantes de Casey era a de que a espiritualidade e a ciência eventualmente se uniriam. Ele previu um tempo em que os avanços científicos ajudariam a validar muitas crenças espirituais e vice-versa. À medida que mais descobertas eram feitas, novas maneiras de entender o mundo e a própria existência emergiriam, criando uma rica tapeçaria de conhecimento que uniria as tradições espirituais com a investigação científica. Essa união não seria apenas uma curiosidade acadêmica, mas um passo essencial na evolução da consciência humana. Além disso, Casey enfatizava a importância do autoconhecimento. Para ele, a jornada interior de cada indivíduo seria crucial para o despertar coletivo. Ele incentivava as pessoas a explorarem suas próprias espiritualidades e a buscarem compreender seus propósitos na vida. Esse trabalho interior não seria fácil, mas seria necessário para que a humanidade pudesse avançar em direção a uma nova era. Ele sabia que a verdadeira mudança começa de dentro e que cada pequeno passo em direção à autoconsciência contribui para o todo. As previsões de Casey também indicavam que a educação desempenharia um papel transformador na nova era. Ele via a necessidade de um sistema educacional que não apenas transmitisse conhecimento, mas que também cultivasse a inteligência emocional e espiritual. As escolas do futuro, segundo ele, deveriam ensinar as crianças não apenas a serem competentes em disciplinas acadêmicas, mas também a serem empáticas, respeitosas e conscientes de seu impacto no mundo. Essa abordagem holística da educação ajudaria a preparar uma nova geração de líderes que estariam equipados para enfrentar os desafios do futuro com uma perspectiva renovada. Por fim, a visão de Casey para o futuro não se limitava a predições sombrias. Havia uma luz de esperança que permeava suas mensagens. Ele acreditava firmemente que a humanidade tem a capacidade de escolher seu caminho e que, ao se unir em busca de um propósito comum,
poderíamos construir um mundo que reflete os mais altos ideais de amor, compaixão e compreensão. O despertar espiritual não seria apenas um evento passageiro, mas um renascimento que traria uma nova forma de ser, onde o bem-estar de todos seria prioridade. Cayce nos deixou um legado de conhecimento e esperança, um chamado para olharmos para dentro e para fora, reconhecendo nosso papel neste grande mosaico da vida. À medida que nos aproximamos do marco de 2025, as questões que ele levantou continuam a ressoar.